E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto no meio da quarentena aqui. Complicado, né? Mas vamos ver se a gente faz alguns vídeos, algumas coisas aí, né? Bom, você deve ter visto aí pela thumbnail que eu vou acabar falando, né, falar um pouco da questão, né, da pandemia, do Covid-19, que é o nome da doença. Assim, eu não vou falar muito sobre a questão porque tá todo mundo sobrecarregado já com essa informação. Mas eu percebi que seria uma oportunidade bem interessante para mostrar um pouquinho sobre como que a gente consegue fazer estimativas, consegue fazer algumas previsões em cima dos dados. E assim, isso pode ser usado em diferentes fenômenos. Você pode usar isso para prever o salário de alguém baseado num conjunto de dados de salários que já existem para aquela profissão. Você pode tentar, por exemplo, a Camila, lá no Peixe Babel, ela fez um vídeo, né, falando sobre prever, por exemplo, o valor do dólar. Obviamente, aí a gente tem que também entender as limitações das nossas ferramentas. Obviamente, eu não vou conseguir prever com exatidão tudo que vai acontecer aí referente aos eventos aí da pandemia. Mas ainda assim, essas ferramentas de regressão elas são muito úteis para a gente ter pelo menos uma noção, por exemplo, de como está evoluindo o fenômeno, né, o quanto que essa curva pode crescer de infectados ou até mesmo de óbitos, se a coisa continuar como está. Então, é uma ferramenta que te ajuda muito a fazer planejamentos sobre o futuro. Por exemplo, o tanto de arrecadação que você está conseguindo. Enfim, dá para imaginar uma série de coisas. E quando a gente fala de machine learning ou até de data science, eu acho até que eu vou estar mais um pouquinho na direção da data science hoje, mas no caso de machine learning, você sempre lida com dois tipos de problema. Eu falo isso lá nos primeiros vídeos da minha série de machine learning, que está aqui na descrição, que são os problemas de classificação e os problemas de regressão. Assim, eles têm algumas questões similares, porém eles são radicalmente diferentes quando você considera que na regressão você tem variáveis contínuas e na classificação você tem variáveis discretas. Mas vamos explicar isso de um jeito que qualquer pessoa possa entender com facilidade. Quando eu falo de classificação, eu estou falando de categorizar as coisas. Por exemplo, essa cueca aqui vai para a gaveta de cuecas, gaveta de meias, gaveta de roupas de malhar. Se você imaginar que cada gaveta é identificada por um número, por exemplo, a gaveta de meias é a gaveta 1, a gaveta de cuecas é a gaveta 2. Então a gente vai pegar essa cueca e colocar na gaveta 2. Então isso é uma classificação. Eu estou dizendo aonde, em qual conjunto esse cara provavelmente pertence, baseado no que eu já sei, ou seja, baseado no que já está dentro das gavetas. Eu já falei muito de classificação no meu canal, tem muitos exemplos, mas aqui eu ia falar agora da regressão. A regressão você está justamente tentando associar alguma informação, como eu falei, com variáveis contínuas, números que tem a parte fracionária 1,5, 1,3. Quer ver? Eu vou até abrir o Paint aqui para dar um exemplo que vai ajudar a gente a entender. Então, estou abrindo aqui o Paint para a gente ter um pequeno exemplo. Vamos, por exemplo, assumir aqui que você tem um gráfico. Né? O X aqui pode ser, por exemplo, a experiência de uma pessoa num cargo. Né? Então, esse cara aqui vai ser, por exemplo, uma experiência, por exemplo, estou há 2 anos trabalhando, estou há 5 anos, estou há 10 anos, sou júnior, sou sênior, enfim, esse tipo de coisa. E o Y ali pode ser o salário. Aí vamos supor que, por exemplo, o cara que está aqui tem pouca experiência, então ele vai ganhar pouco, né? Meio que
essa a tendência. Então, por exemplo, o cara que está aqui vai ganhar pouco, o cara que já tem uma experiência grande provavelmente vai ter um salário maior. Só que, assim, como não é um fenômeno assim tão preciso, pode acontecer às vezes de uma pessoa ter pouca experiência e ainda assim, sei lá, um salário razoável. Da mesma forma, a gente pode imaginar, por exemplo, um cara humilde aqui, não ganha tão bem, porém ele tem uma certa experiência. Esses caras vão ser meio outliers, porque a tendência natural é que um cara que ganha bem, ele vai ter uma experiência maior. E uma pessoa que. Os pontos estão ficando aí meio estranhos, meio tortos. E uma pessoa que não tem tanta experiência assim vai ganhar menos. Aí, assim, e se eu quiser saber, por exemplo, um cara que está aqui, o cara tem essa experiência aqui, qual vai ser o salário dele? Pode ser qualquer um desses valores aqui nesse eixo, né? Pode ser qualquer um desses valores. A gente pode usar, por exemplo, uma regressão linear que vai tentar aproximar da melhor forma tudo com uma reta. Então, essa reta meio que vai dizer, se o cara está nesse ponto aqui, então o salário dele vai ser esse ponto aqui. Mas como vocês estão vendo, essa regressão linear, que aproxima só como uma linha, como uma reta, mas vocês vão ver que isso não necessariamente vai dar o melhor resultado. Pode ter, por exemplo, uma curva. Deixa eu ver se sou bom de fazer curva aqui no Paint. Lá, sou. Tá vendo? Então você pode tentar, por exemplo, fazer uma curva que aproxime melhor. Opa, e acabei clicando errado aqui. Vou tentar fazer a curva aqui de novo. Tá vendo? Você pode ter, por exemplo, uma curva assim, pronto. Enfim, e você tem vários tipos de regressão para você ter uma coisa mais precisa assim. Então, o que nós vamos fazer afinal? Eu não vou escrever o código todo, porque o código aqui é bastante grande, mas eu vou lendo com vocês e explicando como que eu fiz minha análise para tentar ter um modelo que vai mais ou menos tentar descrever o comportamento aí dessa pandemia. Eu acabei não falando aqui, mas eu entrei na pasta aqui no meu projeto, está lá no GitHub, também vai estar aí na descrição tudo isso que eu implementei e vou mostrar para vocês agora. Eu chamei aqui o Jupyter Notebook, que aí eu consigo... Assim, eu gosto muito de trabalhar aqui no Jupyter, porque você monta... Você tem tipo uma interface para trabalhar, para programar, que fica bastante didática, bastante intuitiva. Você consegue hospedar no GitHub e mandar para outra pessoa. Então, assim, é muito legal. Eu estava vendo que você consegue rodar códigos em Python, até JavaScript é possível rodar dentro do Jupyter. Se eu não me engano, acho que o próprio R também, LaTeX. Então, é bem interessante para a gente poder fazer muita coisa. E até para eu demonstrar as vantagens, as questões interessantes do Jupyter, eu vou mostrar essa análise aí que eu fiz. E o que vem a ser essa análise? Basicamente, eu extraí dados oficiais sobre o Covid-19, né, essa doença, esse vírus SARS-CoV-2, o popular coronavírus. E o que acontece? Para falar a verdade, eu fiz a análise tanto de casos a cada dia e de mortes, de óbitos. Mas além das duas estarem um tanto parecidas, né, parecidas não em números, mas assim em como o código, né, executa, o código é essencialmente o mesmo, só muda basicamente o arquivo que eu estou analisando, que eu vou mostrar para vocês também. Então eu vou focar mais aqui nesse de infectados. A gente vai tentar fazer uma espécie de previsão de estimativa de qual que vai ser o comportamento de infectados se ele permanecer como está agora. Os dados que eu tenho aqui são até ontem. Ontem, no caso, é 19 de março, hoje é dia 20. Não sei quando esse vídeo vai estar aí no YouTube. E, bom, basicamente, para a gente fazer boas análises estatísticas no Python, a gente precisa de 3 bibliotecas.
O NumPy, né, que quem acompanha meus vídeos aí já é comum, é para você fazer operações com matrizes, operações numéricas de maneira geral. Você tem a Pandas, que é muito boa para a gente fazer manipulações, por exemplo, de tabelas, que são os data frames dele, para extrair informação, para você fazer operações tipo inserir linha, pôr linha, filtrar alguma coisa dentro dessa tabela. Então, a Pandas é muito boa para esse tipo de análise estatística. Opa! Parece que caiu aí rapidinho, mas voltou. E a Matplotlib, que é muito boa para você plotar gráficos, para você produzir gráficos. Inclusive, por exemplo, na live que teve do Atila aí recente, se não me engano foi ontem, os gráficos lá que as meninas do Peixe Papel fizeram foram na Matplotlib. Então, aí assim, eu vou só focar nas linhas aqui essenciais. Esse aqui é bem importante. Eu estou lendo esse arquivo aqui, que eu baixei via Git do repositório lá dessa universidade, que agora eu não lembro qual é, que está fazendo essa compilação desses dados, dessa informação. Eu vou até abrir aqui o repositório deles no GitHub. Você tem aqui a pasta data, é a pasta data? Que você tem os reportes diários de tudo que está acontecendo e as séries temporais. Nas séries temporais você tem direitinho a cada dia o que está acontecendo. Então, o arquivo que eles passam lá para a gente utilizar são CSVs. Tá vendo? Ele é um arquivo bem simples, mas o GitHub renderiza ele aqui como uma tabela. Fica bem legal. Aí eu posso até procurar aqui, por exemplo, os dados do Brasil. Aí aqui eu cliquei de confirmados, né, que seriam as pessoas infectadas. Aí você tem, por exemplo, Brasil, qual a latitude, qual a longitude, e tudo que está acontecendo dia após dia. Então, ficou em 0 um tempão, aí começou a crescer o número de infectados. No momento aqui do vídeo, ontem já está em 621. É uma série assim que tende a ter um crescimento exponencial que assusta todo mundo. Então foi basicamente essa tabela que eu analisei e que virou esse data frame aqui. E dentro do Jupyter, quando eu chamo a função o objeto data frame é essa tabela com toda essa informação dos contaminados, né, de lá de janeiro até hoje, virou esse DF aqui, esse objeto DF. Aí quando eu chamo DF head 10, eu mostro as 10 primeiras linhas, né, as 10 primeiras posições aí. Mas você vai falar o quê? Posição em relação a quê? Assim, a princípio, nenhuma ordem específica. Ele, tá vendo? Ele mostra, por exemplo, Tailândia, Japão. Então, na verdade, isso aqui é só para vocês verem como é a tabela. Porque se eu mandasse mostrar a tabela toda, a tabela tem uma quantidade absurda de linhas, não ia caber aqui. Então, peguei aqui o head, os 10 primeiros, né? Inclusive, para vocês verem como é dinâmico o Jupyter, eu posso mudar alguma linha aqui, apertar Run, ele executa de novo e renderiza outra vez. Agora está mostrando os países, né, nas 10 últimas posições. Você tem Gâmbia, você tem uma província, né, do Reino Unido, que é Montserrat, você tem Groenlândia, na Dinamarca, Nova Caledônia, na França, enfim. Só para vocês verem que dá para você, de maneira interativa, rodar e chegar a novos resultados. Aí vamos começar a ver as análises mais... bom, aqui, né, as análises mais propriamente ditas. Esse texto aqui foi eu que botei também. Né, então eu posso colocar alguns comentários tal para explicar. Acabou que eu não coloquei nenhum que... apesar de estar na quarentena, a gente está fazendo um monte de coisa aqui, trabalhando bastante, então até preocupar a cabeça, não ficar pensando muito no que está acontecendo. Mas bom, aqui na seção 2, vamos chamar, é o total de casos diários no mundo. Então aqui, o que eu fiz? Eu ordenei, eu peguei os países, né? Porque tem uma outra questão também, essa tabela que o pessoal da universidade envia, alguns países são informações do país inteiro. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você tem informação de cada estado separado.
Então isso atrapalha muito a análise. Então nessa parte aqui eu tive que juntar, eu peguei os dados, por exemplo, de cada um dos estados dos Estados Unidos, somei e montei realmente uma linha dessa tabela que é só Estados Unidos, só Brasil, só Austrália, só China, né? Por aí vai. Então o que acontece? Eu criei uma cópia daquele data frame, eu obtive uma coluna assim com a lista assim de colunas, né, que são esses caras aqui, né? Fui pegando esses caras aqui. Aqui tem um -1, não tô lembrado por quê, deixa eu comentar aqui só para eu lembrar por que eu botei aquele -1 ali. Mas aí só para vocês verem, tudo que quando eu deixo só o objeto na última linha, ele mostra na tela aí pra gente. Ah, sim, sim, agora tô lembrando o que eu fiz aqui. Não, beleza. O que acontece? Essa linha aqui basicamente pega o último elemento, né, daquela lista assim completa com todas as informações do data frame. Porque você tem, por exemplo, o estado, o país, a latitude, a longitude. A gente não precisa dessas informações de província, estado, nem latitude, nem longitude para nossa análise. Então a gente vai descartar isso. Mas aqui eu chamei até de column list. Eu vou chamar aqui de column last day, porque na verdade eu estou pegando só, esse cara aqui pega só a informação, o título da última coluna. Na verdade, essa lista aqui está pegando os títulos de cada coluna. Tipo o título de cada coluna assim, da nossa tabela. Né? Então, vou descomentar esses caras aqui. Esse column last day vai vir para cá, eu já explico por quê. Bom, aí nessa linha ocorre isso que a gente falou, né? O drop, ele vai pegar essa tabela de casos confirmados, vai jogar fora o que é província e estado, o que é latitude e o que é longitude. Axis 1 porque eu vou dropar, né? Eu vou eliminar tudo que está na coluna. Se eu botar 0 aqui, vai remover o que está na linha. Então eu vou remover o que está na coluna. Aí aqui embaixo, o que eu faço aqui? Eu estou criando uma nova coluna, que são os casos confirmados. O que são os casos confirmados? São os casos que eu tive até o último dia. Então, eu pego a informação do último dia, que foi aquela que eu recortei antes, e vou converter isso para inteiro, porque não faz sentido eu ter, por exemplo, 30.0 infectados. É 30. Então, faço isso. Aí eu chamo essa função aqui, get sorted group by country data frame. O que ela faz basicamente? Ela cria tipo uma view, né? Ela não desfaz a tabela original que eu tenho, ela só cria uma espécie de uma tabela onde eu vou pegar a informação de cada estado dos Estados Unidos e juntar formando a linha Estados Unidos. Né? Vou somar isso tudo e aí eu vou ordenar, colocando o país com mais infectados no topo na primeira linha, o país que está em segundo lugar em número de infectados na segunda linha e por aí vai, para a gente ver, né, o que vai acontecer. Então esse get sorted group by country data frame fui eu que criei, essa linha aqui de cima. Aqui eu estou agrupando. Se achou uma linha. Porque o que acontece? Se vocês olharem na tabela, vou até voltar aqui. Opa! Ah, tá. Porque. Ok, não, beleza. Porque, igual eu falei para vocês ali em cima, por exemplo, você tem Austrália, o estado New South Wales, da Austrália tem Queensland, da Austrália tem Victoria e por aí vai. Quando eu dropo, elimino essa coluna Province State, não vai existir mais essa linha aqui, e você vai ter um monte de linha Austrália, Austrália, Austrália. Então eu vou chamar Group By para juntar os caras as linhas que são referentes ao mesmo país, somando o total de infectados de cada uma, para eu ter informação completa referente a todo o país. Depois eu vou chamar Sort Values, que vai ordenar as linhas pela coluna de casos confirmados, colocando em ordem decrescente, de cima para baixo. Então, quando eu faço isso, chegamos nessa tabela aqui, onde você tem o top 10 aí de infectados, primeiro China, depois Itália, Irã, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui, opa.
Espanha, Alemanha, Estados Unidos, França, Coreia do Sul, Suíça e Reino Unido. Com esses números aí, né, a China tem o dobro de infectados da Itália, e mesmo assim a quantidade de óbitos na Itália foi maior. Aí, bom, você tem uma tabela gigantesca, e se eu quiser saber só do Brasil? É simples. Eu pego aquele view, né, aquela tabelinha agrupada, ordenada de cima para baixo, e peço para ele retornar apenas a linha que contém o Brasil. E quando eu faço isso, né, tá aqui o Brasil, e a evolução dia após dia, né, dos eventos aí infectados. Quando a gente chega, aqui está na ordem que normalmente é usada nos Estados Unidos, 22 aqui de janeiro de 2020. Vai ter, por exemplo, 29 de janeiro de 2020, por aí vai. Aí começa a crescer aqui para baixo, né? 15 de março de 2020 já está em 162, até que chega no dia 19 de março de 2020 e essa situação atual aqui, pelo menos era a situação atual ontem. Não sei se, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já vai ser um valor maior. E os casos confirmados ao total 621, porque aqui ele vai atualizando a informação dia após dia. Aí, que eu fiz aqui embaixo? Aqui eu criei um data frame para eu gerar um gráfico aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Então, eu pego aquela coluna novamente com as datas, eu jogo fora, né, quando eu digo das datas, essa linha aqui é com os títulos de cada coluna. O -1 aqui é para eu jogar fora o Confirmed Cases, ele não vai fazer parte das datas, enquanto esse Infected aqui é o total de contaminações. Né? Então ele vai retornar também a linha com todas as contaminações. A gente pode até ver isso, é só comentar essas linhas, colocar, por exemplo, o Infected aqui embaixo, rodar. Aí, ele está reclamando. É porque assim, o Júpiter tem uma coisa, você tem que rodar as células de cima. Se você não roda todas, ele não vai achar alguns elementos importantes. Né? Acredito que foi esse o problema. Ah lá, foi isso mesmo. Ali, aí tem a informação da linha, até chegar a data de hoje, 621. Aí que eu fiz? Eu vou criar um data frame novo, aonde você vai ter, né, vai ser igual esse daqui que eu estou mostrando para vocês agora. Você vai ter basicamente duas colunas. Uma é a data daquele dia, né, esse cara aqui, e o total de pessoas contaminadas. Então a tabela vai ser basicamente essas duas colunas aí e essa quantidade de linhas. Mostrou os 5 últimos porque, né, eu passei tail aqui. Eu acho que eu posso, se eu informar aqui, por exemplo, 10, olha lá, ele mostra os últimos 10 dias. Bom, aí eu construí esse data frame aqui para gerar esse gráfico aqui. Então o que eu fiz? Né, liguei aqui para exibir a figura, os eixos, e aí eu peço para plotar dizendo que o eixo aqui vai ser a data e o y aqui vai ser os infectados. E eu chamo o plot. O plot é o cara que vai desenhar esse gráfico aí que vocês estão vendo aqui embaixo. Aí eu liguei algumas coisas, a legenda para aparecer esse azulzinho aqui, Active Cases, o grid para aparecer, né, essa coisa quadradinha para te ajudar a visualizar, o rótulo Active Cases, o título da tabela é Covid-19 em Brasil, o X-Label aqui embaixo vai ser as datas e o número de casos, Né? Quando você passa a informação como data mesmo, ele já até organiza bonitinho, bota fevereiro de 2020, março, bom, já está aqui o 2020, aqui também é março de 2020. E vocês podem ver pelo gráfico ali o salto que essa coisa deu. Né? Aqui é 0, né? Tava tranquilo. Aí começou a ter, aí deu esse salto aqui, aí voltou a crescer e deu esse outro salto aqui. Aí, lá para baixo, eu vou fazer um suspense, vocês vão ver a estimativa usando os métodos de regressão que existem. Eu fiz uma coisa parecida para a Itália, então eu não vou explicar tudo de novo, mas você tem os dados aqui para a Itália. Aí construir uma tabela para um data frame para desenhar o gráfico da Itália, e aí temos esse cara aqui.
Esse é o cenário atual. Aqui no dia 19, você já passou de 40 mil contaminados, o que mostra como a situação é séria lá. Mas assim, o código aqui é bastante customizável. Quer ver, por exemplo, eu botei aqui Itália, vamos trocar para a China. Então eu rodo aqui. Eu não vou mudar ali por enquanto os nomes, é só para a gente ver rápido. Então agora mudou para a China, tem as informações aqui para a China. Aí beleza, aqui vai continuar sendo agora os dados da China. E aqui eu não vou nem precisar mexer. Vou trocar aqui para em China, né? Só para a gente ver. Aí olha o que está acontecendo. Você teve uma explosão assim de aumento de casos muito absurda, chegou até 80 mil, depois paralisou. Aí assim, eu poderia ter feito também um outro gráfico de pessoas que se recuperaram, acabei não fazendo, mas o que isso aqui significa? Que foi subindo, 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 subindo até que parou. Então, desde mais ou menos finalzinho de fevereiro, início de março, os casos novos na China passaram a praticamente não crescer mais. A situação passou a ficar bem mais tranquila por lá, né? E realmente, assim, está sendo bastante noticiado como a situação lá está sob controle, como a vida das pessoas está voltando ao normal por lá. Aí aqui eu só fiz rapidinho aqui. Acho que nem precisa explicar muito. Eu basicamente tirei aquela coisa dos dias e montei uma tabela que é uma coluna só, que para cada país o total de casos confirmados que teve. Inclusive eu percebi aqui, eu chamei de active cases, mas acho que deveria ser confirmed cases. Eu vou até atualizar isso depois. Né? Aqui é confirmed cases. Só me toquei em relação a isso agora. Tá vendo? Você muda, ele já atualiza. Então, o Python com a Matplotlib é muito bom para você gerar gráficos para sua pesquisa, para o seu trabalho. Então, beleza. Aí depois eu mostro só no Brasil, mas enfim, isso é um detalhe. Aqui começa a ficar interessante porque é a previsão por meio da regressão. Então, basicamente eu fiz dois métodos aqui. Um é para converter, eu não vou explicar tudo não, porque tem vídeo já que eu falo sobre isso, eu vou linkar aqui e tal. Basicamente eu criei uma função ali que converte variáveis categóricas em números. Por que isso? É pelo seguinte, quando você vai treinar algum modelo, seja de regressão, seja de classificação em machine learning e tal, você só pode trabalhar com números. Você não pode passar uma informação tipo nome. Você não pode passar uma informação tipo endereço para o algoritmo. Para você fazer isso, você tem que fazer uma transformação antes. Você tem que pegar aquela informação que é categórica, que normalmente é um texto, uma palavra. No caso aqui é data. Eu não posso entregar as datas de cada dia para o algoritmo, porque ele não vai saber o que fazer com ele, porque ele tem que interpolar, gerar uma função. Então ele vai pegar essas datas e associar a cada um valor binário. Por exemplo, a data do dia 20 de janeiro vai ser o número em binário 00001. Aí o dia 21 vai ser, por exemplo, 00010. Então ele vai associar cada informação categórica, que é, no caso, aí, as datas, a um número. Mas eu não vou explicar passo a passo ali o que ele faz, porque já tem um vídeo que eu explico isso, vou botar aí na descrição para você assistir. E aqui você tem o plot graph, né, que ele vai basicamente gerar o gráfico dessa progressão, mas aí acho que é muito parecido com o que a gente fez ali em cima para plotar o gráfico, então eu também não vou explicar. E aqui embaixo vem as coisas interessantes. São informações que os algoritmos todos vão usar. Basicamente, eu rodei 3. Você tem regressão linear, regressão polinomial, 2D e 3D. Tem algumas outras, mas peguei essas aí que são as que geram os resultados aí que eu achei mais interessantes. E são os mais simples de entender também, então isso foi bem legal. Existem umas técnicas muito avançadas de regressão, inclusive baseadas em Deep Learning, que eu tenho curiosidade de mexer também. Vamos ver quando que... Acho que vai depender de como a série de Machine Learning anda para eu fazer, né? Vamos ver. Bom, aí eu botei aqui dias a simular. Basicamente, esse dias a simular é o seguinte, até onde eu quero ver?
como é que vai estar a pandemia daqui a 200 dias? Então é isso que eu coloco aqui. Aí vem uma questão importante. O gráfico que ele gera, que ele plota, assim, ele não é condizente com a realidade. Porque quando a gente está trabalhando com funções exponenciais, você pode até simular 2, 3 dias, vai ter uma coisa mais ou menos, mas como você está falando de uma função exponencial, ela cresce muito rápido, dependendo de como a inclinação dessa função exponencial vai ser, os resultados vão variar para caramba. E, obviamente, a curva, né? Vamos ver, o pente está aqui, deixa eu fazer outro desenho aqui. Por exemplo, você pode ter uma função exponencial que vai crescer, por exemplo... Opa, isso aqui não é o lápis. Você pode ter uma função... pincel é melhor. Você pode ter uma função exponencial assim, você pode ter uma que cresce assim, você pode ter uma que cresce assim, muito inclinada. Você pode ter uma assim e de repente ela inclina, não voltando, né? Mas então, assim, como você está falando de valores muito grandes, então qualquer convergência que esse gráfico vai fazer vai mudar completamente os nossos resultados. Então, você não pode confiar muito nela para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí, para você realmente fazer uma coisa com uma estimativa mais razoável, você vai precisar de especialistas de demografia mesmo, pessoas que realmente estudam, trabalham com epidemias, para eles acharem padrões de epidemias anteriores. Mesmo assim, é muito difícil acertar, porque é um sistema realmente complexo. Bom, aí o que eu fiz aqui? Eu criei um outro gráfico aqui que eu vou usar como base, e eu removi aqui as linhas, né, as colunas, melhor dizendo, que tem cujos dias, assim, por exemplo, se aquela coluna, o total de infectados é 0, eu arranco fora da tabela. Aí talvez você pergunte, pô, Lucas, mas por que você está tirando uma informação de... Tá vendo? Por exemplo, eu apaguei no caso aqui do Brasil, então o primeiro infectado, segundo os dados, foi no dia 26. Tudo que está antes eu apaguei. Por quê? Porque a interpolação vai procurar respeitar tudo que rolou nos dias anteriores, mais o hoje. E se você tem muitos e muitos dias, né, você tem praticamente 1 mês aí que o Brasil não teve nenhum contaminado oficialmente, né, quantificado, se você deixa aquela informação, isso força a linha para baixo. Então não vai observar bem o padrão de quando começou a ter os infectados a partir dali. Então eu removi esses caras aí dessa informação. Então a gente vai trabalhar com uma tabela analisando as informações a partir do dia que surgiu o primeiro infectado. E ok, aí eu gero 2 tipos de dados. Os dados de treino, que vão usar só aquela tabela que tem 0 dias, que quer dizer, aquela tabela, perdão, que não tem os dias com 0 infectados. E eu vou desenhar no gráfico junto também os dias reais, para comparar se o padrão que está sendo simulado, modelado, ele é próximo ao que realmente está acontecendo no mundo real, para a gente ter como comparar. E bom, lembra que eu falei para vocês aquela questão de variáveis categóricas? Eu até cheguei a usar isso, mas não gerou uns resultados assim muito interessantes. Então, basicamente, eu estou trabalhando... Não é que não gerou resultados interessantes, é que o problema é o seguinte. Como o módulo, assim... Por que a gente trabalha com a informação representada como bits, ao invés de ser um número mesmo, 1, 2, 3, sabe? Alguma coisa do sistema decimal que a gente está acostumado. É porque a gente não quer que o módulo do número influencie. Se todo mundo for 0001, 0010, todo mundo é um conjunto de zeros e uns, isso não afeta
tanto o padrão do nosso modelo, mas aqui estava afetando negativamente, porque parece que o modelo não estava associando muito bem essa questão de associar dias com bits e o crescimento de infectados. Então, eu associei cada dia com um número. Você tem o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Como você tem uma crescente, aí o modelo entende que os dias estão aumentando e os de infectados também. Aí você tem um crescimento que faz sentido. Então, o X de treino vai contabilizar 22 dias, que são os dias que tivemos infectados no país. E o X ali que eu gerei é o total de dias que eu quero avaliar. Então, eu quero avaliar do dia 0 ao dia 112. Se eu mexer aqui no dias a simular, vou botar, por exemplo, aqui 80, aí você vai passar a ter 80 dias aqui. Quer dizer, os 22, né, que já existem no modelo, mais 80 aqui, que eu quero simular mais para frente. Eu não vou muito longe, não. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 2 meses. Se o padrão de crescimento aí for esse mesmo, o quanto que vai gerar assim, um número de contaminados no Brasil. Toda essa análise nossa é no Brasil. Então vamos começar com a regressão linear, que é o exemplo mais simples. Ele vai pegar aqueles pontos de treino e associar uma reta. Então o crescimento sempre vai permanecer... Ele não vai ter um crescimento exponencial, então ele não vai representar bem isso. E bom, eu não vou explicar as linhas do treino da predição, porque também tem um vídeo que eu falei só de regressão linear, vou botar aí na descrição para você ver depois. Agora, uma coisa que é interessante, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses são os dias, né, como eu falei, que eu quero simular, esses 83 dias aqui. Quando eu passo o Y, o modelo não entende muito bem e ele associa números negativos com o total de infectados. Isso a gente não quer. Então, o que eu fiz? Eu dei uma... Não sei se é normalizada a palavra, tem um nome isso aqui que eu fiz, mas agora não estou lembrando. Mas assim, eu basicamente fiz o seguinte, procurei aqui, eu sei que o menor valor aqui, o valor mais negativo é o menos 101, então o que eu fiz? Eu peguei ele, multipliquei por menos 1, então esse cara aqui é 101, e somei tudo com 101. Para quê? Para forçar que você tivesse um número de infectados de 0 para cima. Isso gerou o gráfico aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês. Ele reclamou aqui porque eu não rodei essas linhas. Então, beleza, aqui gerou. E esse append aqui é porque eu quis gerar um eixo com todos os dias. Então, porque, lembra que eu falei para vocês que eu tinha os dias em números? Então, eu transformei ele em dias de novo, só para exibir aqui no gráfico. E aí, vamos olhar agora. Aí, plotei o gráfico e chegamos nesse cara aqui. Como vocês podem ver, a regressão linear ela representa muito mal a realidade. A realidade é esse vermelho aqui. Então, segundo a regressão linear, lá para depois do dia 15 de maio, a gente teria 1.400 infectados. Ali está Active Cases também, né? Vamos trocar aqui para Confirmed, que aí eu já subo para o GitHub com o texto certinho. Olha lá, casos confirmados. Mas assim, claramente esse cara não representa bem, porque ele é uma linha. Então, a regressão polinomial 2D, que é esse cara aqui de baixo, né? Aí essa célula aqui, mesma coisa, e aqui a célula de treino e predição. O treino, você faz o modelo aprender com os dados que você tem, e na predição você vai perguntar para o modelo o que vai acontecer com o número de infectados, inclusive extrapolando os dias que não estão na base de treino, porque ele vai ver como é que a função permanece crescendo. Então, como você tem um polinômio aqui de grau 2, você já consegue representar,
por exemplo, uma parábola, né? Vamos voltar para o ensino médio um pouco para lembrar disso. Então você já consegue fazer uma coisa mais curva, você tende a ter um resultado mais preciso. Só que mesmo o 2D, ele tem algumas limitações. Quer ver? Vou rodar aqui para a gente ver. Mas olha só, que interessante. Se vocês observarem, o 2D não está tão longe assim. Alguns pontos ficam para fora, mas ele está bem próximo. E segundo esse padrão, lá para o dia 15 de maio, vamos ter 12 mil casos confirmados. Só que a de grau 2 também é limitada, porque você tem uma parábola. Para você realmente fazer curvas, coisas com um grau assim, de flexibilidade muito grande, a gente tem que trabalhar com o 3D. Então, vamos gerar aqui o gráfico 3D também e ver o que acontece. Ah lá, agora você tem realmente um polinômio que representa, que tem um grau de flexibilidade muito grande para modelar o crescimento aí da quantidade de casos confirmados. Usando a regressão polinomial de grau 3, lá para o dia 15 de maio, afirma que a gente vai ter 70 mil infectados se o padrão da curva de infectados permanecer o que está hoje. Né? E aí, o que acontece? Mesmo o 3D tem suas limitações. Aí vou fazer um teste que eu não fiz ainda, vamos ver se a gente vai assustar, com o 4D. O 4D ele vai realmente considerar todas as nuances do crescimento para fazer a coisa mais precisa. Assim, à medida que você vai aumentando a quantidade de graus, chega um ponto que passa a não fazer mais diferença. Ah lá, é isso que eu estava imaginando. Bom, se a gente usar um polinômio de 4D, aí agora estou usando o de 4D, o total de casos confirmados no Brasil vai passar de 400 mil. Então, é complicado. Complicado. Vou até aproveitar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar essa linha do 4D também e botar tudo no GitHub. Aí você vai poder... Estou reiniciando tudo para rodar tudo de uma vez. Né? É uma opção que a gente tem aí. Ela voltou a 70 mil porque eu voltei a trabalhar com 3D. Então, pessoal, a ideia desse vídeo foi mostrar como é que a gente consegue fazer algumas análises, até para ter noção do que pode vir a acontecer. Né? Obviamente, esses valores só vão se aproximar do que eu estipulei ali. Por exemplo, 400 mil é o que seria mais preciso. Se a curva permanecer como está. Tem como saber se a curva vai permanecer como está? Não. Porque isso vai depender de como o governo vai atuar, de como a população vai se comportar, se vai respeitar a quarentena. Então, assim, se a coisa continuar como está, o crescimento da curva permanecer como está, sem qualquer alteração, aí a quantidade de infectados até maio vai passar de 400 mil. Então, é até uma forma de conscientizar aí e tomar cuidado. Tá certo, gente? Então é isso. Valeu, obrigado e até a próxima.